Oiê, bem-vindo de volta ao meu canal sobre educação e trabalho. Gente, pelo amor de Deus, assista esse vídeo sobre o que é um estágio para você não cair em muita cilada por aí e você saber exatamente o que é que você vai fazer no estágio quando você cair no mundo do trabalho. Preparado? Vamos lá. O estágio é uma figura muito conhecida de muitos alunos. A gente sabe que muitas pessoas se preocupam em fazer um estágio quando estão prestes a terminar os seus cursos. Isso depende de várias condições, inclusive do próprio plano de curso que é oferecido pela instituição de ensino onde você está regularmente matriculado. Inicialmente é importante dizer o quê? Bom, o estágio ele pode ser obrigatório ou não obrigatório, depende do plano de curso que você está fazendo. Mas qualquer pessoa pode fazer um estágio, se por acaso ela optar pelo estágio não obrigatório. E a pessoa pode ser matriculada, inclusive, em 2 vínculos de estágio, sendo um obrigatório e um não obrigatório, quando possível. A questão é, se o seu curso tem um estágio obrigatório lá no plano de curso, você vai ter que fazer um estágio. Se tem um estágio não obrigatório, você pode optar por fazer esse estágio ou não. Isso depende do curso que você está fazendo. Ai, Ana, eu faço um curso de farmácia, eu faço um curso de medicina, eu faço um curso técnico em eletrônica. Não importa. Se estiver no seu plano de curso que o estágio é obrigatório, você vai ter que reservar um tempo para fazer esse estágio. Se o estágio for não obrigatório, como o próprio nome diz, você não é obrigado a fazer esse estágio. Mas lembre-se que o estágio pode contar muitos pontos no início da sua trajetória profissional. Bom, eu gosto sempre de começar dizendo o que o estágio não é. O estágio não é um vínculo empregatício. Muito importante pensar sobre isso. Por quê? Porque apesar de ser regido pelas mesmas leis da consolidação das leis do trabalho, a CLT, ele tem regras específicas, então o estágio não é um contrato de trabalho. Porque, a rigor, o estágio é uma complementação da aprendizagem. Ou seja, é o momento de você colocar em prática tudo que você está aprendendo na sua faculdade, no seu curso técnico, no seu ensino médio, no curso que você estiver fazendo. Então, o estágio, por isso, ele não é visto como um contrato de trabalho, mas sim como uma complementação da escola, uma outra fase mais complexa do seu processo educacional. Então, o estágio não é um vínculo empregatício, ok? Ok. Próxima fase. O que é que você tem direito quando você for fazer o estágio? Ana, qual é o tempo mínimo de estágio que eu posso fazer? Olha, o mínimo é 1 mês, não é? Geralmente você não vai trabalhar no estágio para ficar menos do que 1 mês lá. Agora, o importante é que a lei determina que o estágio tem um máximo de 2 anos. Então, você pode ter um estágio de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses. Se o estágio for não remunerado, você pode ter um estágio de 3 meses só, se você quiser. Mas se for um estágio não obrigatório remunerado, você pode ficar 2 anos. Depende do seu acordo com a empresa, de qual é o tipo de estágio que você está pleiteando. Então, você pode estar fazendo um curso, por exemplo, de engenharia e fazer um estágio obrigatório não remunerado, ao mesmo tempo em que você faz um outro estágio não obrigatório remunerado. Pode, né, gente? É de bom tom? Não, porque eu acho que a pessoa não aguenta, é muito tempo. Porque ainda tem as horas de estudo que você tem que continuar frequentando na sua instituição de origem de ensino. Além do mais, uma das coisas que a lei deixa muito claro é que o aluno tem que ter pelo menos 75% de frequência e aprovação no curso para gozar dos benefícios do estágio. Então, não é só chegar e dizer, eu quero fazer um estágio, não. Você tem que estar regularmente matriculado em alguma instituição de ensino. Algumas vagas de estágio predeterminam qual é a condição, por exemplo, a partir do 5º período, a partir do 2º período, a partir do 4º semestre, se for um curso técnico, a partir da qualificação técnica. Então, você precisa estudar bem qual é o estágio que você vai fazer para você não cair numa cilada. De pensar também as ciladas intelectuais, né? Eu estou pensando que estou num contrato de trabalho quando na verdade eu estou fazendo um estágio. E o estágio, volto a dizer, é uma complementação do processo de aprendizagem. Só que ele é voltado para a teoria e prática. Ok? Entendidos até aí? Vamos para outro ponto que eu anotei aqui, ó. Eu já disse que o estágio pode ser de no mínimo 1 mês, de no máximo 2 anos. Quando você completar 12 meses de estágio, está previsto também que você tem direito a um recesso remunerado, não é férias, não, a própria CLT não fala em férias. Por quê? Porque você não tem um acréscimo de 1/3 salário. Mas você tem direito a um recesso remunerado de 30 dias, que é calculado, ou dependendo de se for acordo coletivo, em cima do prazo que você já trabalhou até a data do acordo coletivo. O importante é que o máximo do estágio é de 2 anos. Bateu 2 anos, 24 meses, ou desliga ou contrata.
That's the law. Essa é a lei. Dura lex, sed lex. Tem que fazer. Bom, outra coisa também é a carga horária, que é o que as pessoas mais perguntam sobre estágio. Quanto é que eu tenho que fazer de carga horária por dia no meu estágio? Bem, você pode fazer entre 4 e 8 horas por dia de experiência de estágio, ou de 20 a 40 horas semanais de estágio, se assim você desejar. Isso depende, de novo, das condições, né, de contratação, se o estágio é obrigatório ou não obrigatório, se é remunerado ou não remunerado e quais são as condições do estágio que você foi realizar. Dependendo do curso que você está matriculado, esse limite pode ser no máximo de 6 horas. Sabe por quê? Porque você também tem que fazer escola. Então, se você tem que fazer curso médio, curso técnico ou faculdade, aí você precisa de um tempo reservado para a escola, para a educação regular. Senão você vai ficar 8 horas por dia, não vai ter condições. Mas é previsto na lei também contratos de estágio com até 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia. Geralmente é um estágio remunerado. Pode ser obrigatório ou não obrigatório, mas isso realmente depende muito das condições que forem negociadas, né? Outra coisa que a lei diz, você não faz o seu estágio sem ter o seu professor orientador designado. Porque sem isso, o seu estágio pode apresentar complicações no final, a fim de não ser aproveitado, porque você precisa ter os relatórios de estágio. É lei. Então, por isso você precisa ter um professor orientador, porque você tem que entregar os relatórios de estágio com certa regularidade. Esse relatório de estágio tanto serve para a empresa, que contratou você como estagiário, quanto serve também para a sua coordenação de curso, para ela acompanhar se você está fazendo tudo direitinho, bonitinho ali o seu estágio, e se você está apresentando os relatórios, e ela compara esses relatórios também com a sua fase de aprendizagem e a sua frequência no curso que você está matriculado. Por que que isso é importante? Porque assim a escola consegue ver se esse processo de complementação de aprendizagem está sendo efetivo ou não e enquanto. Porque o relatório ele traz uma mensuração do seu desempenho no processo de aprendizagem no campo de estágio que você está frequentando. Bom, como eu já disse, o estágio é uma complementação educativa, ela pode ser obrigatória ou não obrigatória, depende do plano de curso, pode ser remunerada ou não remunerada, depende também da oferta e depende também do órgão, né? Importante dizer isso, né, em relação à frequência de 75%, que é o mínimo que você tem que apresentar de frequência na escola para poder o seu estágio ser validado, né? Também tem o seguinte, tem cursos que se você não fizer o estágio obrigatório, você não é certificado. Ou seja, você pode ter feito todas as disciplinas, pode ter tirado excelentes notas em todas as matérias, mas se você não apresentou os relatórios de estágio, se você não completou a carga horária mínima do estágio obrigatório, você não é diplomado, não recebe a sua certificação. Não é interessante? Por isso é importante você saber o que é o estágio e, com base nessas informações, que são muito poucas, é claro, você tem que pesquisar mais para aprender e entender melhor sobre o que é o estágio, você começar a buscar o estágio dos seus sonhos. É muito importante dizer que hoje em dia o estágio funciona como uma espécie de seleção para as empresas que estão de olho nos grandes talentos. Então, se você conseguir um estágio naquela empresa maneira, bacana, que você sempre sonhou trabalhar, capricha, entrega seus relatórios de estágio bonitinho, mantém sua frequência de no mínimo 75% no curso regular e no final pode ser que você seja contratado, efetivado para aquela empresa do coração. Então, olha só, o estágio é uma chance bacana de você mostrar as suas competências, o que você aprendeu na escola, no curso superior, na faculdade, no curso técnico e fazer disso, desse processo de aprendizagem, uma oportunidade de acessar o mundo do trabalho. Então, por isso o estágio é tão importante. Teve a nova lei de estágio alguns anos atrás e ele reformulou algumas políticas de estágio no Brasil para que as pessoas que foram sem estagiar não fossem, de certa forma, exploradas, porque tinha muita exploração no estágio. A gente sabe, né, gente? Ai, que dó, mas tinha. Então, o que é que acontece? Por isso tem a questão do contrato, da carga horária mínima e máxima. O estágio não pode fazer hora extra. Por quê? Porque ele tem que estudar. Então, observa bem essas condições. Dá um Google aí, assim, lei do estágio. É simples e fácil de ler para você entender um pouquinho quais são os direitos e as obrigações do estagiário. Tenho certeza que você vai gostar e que você vai compartilhar esse vídeo com as outras seus colegas que estão em busca de estágio para entender melhor qual é o seu papel como estagiário na empresa. O importante é que o estágio sirva para você desenvolver suas habilidades e suas competências técnicas, teóricas e científicas para o mundo do trabalho e que com esse estágio você consiga realmente acessar aquela posição na empresa que você tanto quer, tanto sonha e na função que você está estudando para se certificar e se diplomar.
Isso que é o mais importante, né, gente? O estágio serve para isso, né? Outra coisa importante, antes de eu terminar esse vídeo, que já está com 10 minutos, olha só, se você conseguir uma vaga de estágio para uma determinada ocupação ou conjunto de ocupações, evite sair desse conjunto de ocupações, porque às vezes a empresa pega o estagiário, sabe? Manda carimbar papel, manda lacrar caixa, distribuir panfleto na rua, fazer contagem de mídia social, essas coisas. Se não for de uma função relacionada ao seu campo de estágio, conversa com o teu orientador de estágio, conversa com o seu supervisor designado pela empresa, que também está na lei, e diz para ele, olha, isso não é o que eu esperava fazer aqui como estágio, porque não tem nada a ver com as habilidades que eu estou aprendendo no meu curso. E o estágio tem que estar obrigatoriamente relacionado com as competências do curso que você está fazendo, seja ele técnico, médio, superior ou de qualquer outra natureza. Então, fica ligado, obrigada pela audiência aqui, compartilha esse vídeo com seus colegas que estão buscando estágio, curte, comenta, blá blá blá. Te espero aqui no canal, nos próximos vídeos sobre educação e trabalho. Até logo!